ainda que nós não vivamos de forma plena e santa por causa da nossa natureza que não foi restaurada, mas o poder do pecado foi destruído. Qual é o poder do pecado? De me escravizar e de me tornar posse dele, porque agora eu pertenço a Cristo. Então o poder do pecado ele foi destruído. O poder de Satanás foi destruído. Mas Satanás está fazendo muita coisa ruim no mundo ainda, sim. Mas o poder dele sobre o homem foi retirado. Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bom ter você aqui com a gente. Bom encerrar mais uma semana, né? Finalzinho de sexta-feira. Geralmente é o dia da semana que a gente chega em casa, do trabalho, cansado, e pede um lanchinho. Então, se você já pediu o seu lanchinho aí, sua pizza, né? Você acompanha o nosso episódio comendo essa pizza, comendo esse hambúrguer aí que você pediu. Né? Eu queria que a gente fizesse aqui tivesse um patrocínio, né? Pra gente divulgar a hamburgueria, divulgar uma pizzaria, e a pizzaria patrocinava a gente aqui, mandava pra gente, e aí a gente fazia um cupom de desconto, aí você pedia enquanto o episódio estivesse rolando. Não precisa ser necessariamente a pizzaria. Pode ser qualquer outra empresa que patrocine o nosso lanche e a gente divulga pois é, aqui. Né? Não precisa ser Numa pizzaria, boa, hamburgueria, sem não. problema nenhum. Pode ser. Estou aqui, amor. Vou botar nos comentários o nosso telefone de contato para você patrocinar. Sim, mas não é só sexta-feira para lanchar, não, mas é também para aprender a palavra. Então, essa é a proposta do nosso estudo online do IPC Talk. O IPC Talk ele tem esse formato mais descontraído, mas ele é profundo e sério, porque a gente vai se apoiar na Escritura, e a gente tem feito isso, né? Já desde o ano passado, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente já está no capítulo 15. Então, você que por acaso chegou agora aí no vídeo, saiba que tem uma jornada para trás aí que você pode fazer, inclusive, aos poucos. Você vai colocar para ouvir enquanto você está no trem, no ônibus. Tem a playlist do podcast inteiro, onde você consegue acompanhar e aí contextualizar aquilo que a gente está conversando. Porque já estamos no capítulo 15. E mais especificamente, a gente está agora, vai ler agora e estudar a partir do versículo 20. O capítulo 15 ele trata de um assunto só, é um assunto denso, que é a ressurreição. E a gente já começou na semana passada falando até o versículo 19 e a gente vai dar continuidade a partir do versículo 20. E eu quero que você interaja também com o vídeo, você se inscreva no canal, ative as notificações, curta e, por favor, por gentileza, também compartilhe. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, com o máximo de pessoas que você conseguir, compartilha no seu status, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha nos grupos de WhatsApp. Ajude a gente a também avançar enquanto canal, porque é o meio de comunicação pelo qual Deus pode transmitir a sua palavra para pessoas que precisam ouvir. Então a gente conta com a sua colaboração. Vamos orar para a gente começar? Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Ó Deus, te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, também porque o Senhor nos permite nesse momento ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, que o Senhor nos conduza, nos ajude a mim, ajude ao pastor Vanderlei, que aqui se encontra também, ajude nossos irmãos que estão em casa acompanhando, para que possamos compreender de fato a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, crescer e amadurecer a partir das Escrituras, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu esqueci aqui de passar a palavra de saudação ao pastor Vanderlei. Então, antes da gente ler o texto, eu vou passar aí a palavra para o pastor Vanderlei. Não, ok, nenhum problema. Sejam bem-vindos. A gente vai aqui continuar nossa temática importante sobre a ressurreição e a gente desafia você a voltar os episódios anteriores, principalmente o da semana passada, para poder acompanhar plenamente o episódio de hoje. Deus te abençoe. Amém. 1 Coríntios 15, 20 em diante, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem.
Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 29 diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa, palavra do Senhor. Pois bem, irmãos, como falamos no início, na saudação, esse texto trata a respeito da ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa ressurreição, né? Se a gente puder elaborar o título, né? É a ressurreição de Cristo como garantia da nossa ressurreição, nós que estamos em Cristo. E na semana passada, Paulo começa argumentando historicamente a respeito da ressurreição, que é um evento que foi que tem um fundamento histórico, testemunhas oculares. Ele vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela é fundamental para uma compreensão plena do Evangelho. Na verdade, não existe Evangelho sem a ressurreição. E aí ele vai, nos versículos finais, fazer uma argumentação mostrando que, para a fé cristã, é ridículo ignorar a ressurreição de Cristo Jesus e a ressurreição dos mortos. E aí, no versículo 20, ele começa dizendo, mas, de fato, porque quando você lê os versículos anteriores, Paulo faz um jogo, né, de palavras, como se fosse assim, né, como se ele estivesse em algum momento pensando como aqueles que negam, né? Levantando a possibilidade de que aquilo fosse verdade. Exatamente, justamente para demonstrar que aquilo ali chega a ser ridículo na compreensão maior a respeito do Evangelho. E aí no versículo 20 ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, né? E ele vem fazendo esse contraponto justamente para apresentar os motivos pelo qual Cristo ressuscitou. Queria passar a bola aí para o pastor Vanderlei para trazer aí as impressões iniciais aí, mais gerais talvez, a respeito desse texto. Então, minha impressão inicial é que nos primeiros versículos, Paulo, ele, além de fazer toda essa análise que você já falou sobre historicamente, ele já começa refutando, né, as dúvidas de alguns, né, e mostrando a incoerência dessas dúvidas e de ser cristão e não crer na ressurreição. Acho que os versículos anteriores demonstram claramente o seguinte: há uma incoerência radical entre ser cristão e não crer na ressurreição dos mortos. E aí ele conclui dizendo, então, uma vez que nós chegamos a um pressuposto básico de que nós cremos, eu vou explicar então o que é a ressurreição. Por que é a ressurreição tão importante? Já chegamos à conclusão de que é ridículo, de que é incoerente não crer nela. E de que você não pode ser cristão sem crer nela. Você é cristão? Então, você crê na ressurreição. Então, vamos lá. Vamos dar o segundo passo, que é fundamentar teologicamente as consequências dessa ressurreição e os motivos dessa ressurreição, que é o que eu acredito que a gente vai fazer agora, Sim, a partir do versículo 20. Exatamente. E aí o versículo 20 ainda, né, vai dizer, olha, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Primeiro ponto aí, sendo ele primícias dos que dormem.
né? Você sabe o que significa essa palavra primícia, essa referência primícia, né? Primícia dá a ideia de algo primeiro, né? Então, o que Paulo está fundamentando aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: se Cristo ressuscitou, e de fato Cristo ressuscitou, nós que estamos em Cristo, assim como morremos em Cristo, nós também ressuscitaremos. Só há a ressurreição dos mortos, a ressurreição final dos mortos, para a vida eterna, por causa desse ato que é fundamental no Evangelho, que é a fé e a crença na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo as primícias dos que dormem. Pastor Vanderlei. Então, vou pegar aqui essa palavra primícia e trazer para um outro aspecto. Vamos pensar numa sociedade rural, vamos pensar numa sociedade agrícola, vamos pensar numa sociedade que cultiva o milho, o trigo, numa sociedade que investe na agricultura, e vamos pensar que era comum que dentro dessa perspectiva de agricultores, sempre no início tinha aquela primeira leva de frutos que surgem dali, de frutos, de grãos. Então, a primícia são aqueles primeiros frutos que surgem, os primeiros grãos que são recolhidos. Sempre acontece na colheita que tem uma parte dela que se antecipa ao tempo, no tempo. Você tem aí, vamos colocar, que o trigo tem a sua colheita máxima em outubro. E você vê lá em agosto, nascendo antes desse período que normalmente se espera que aconteça a colheita, lá em agosto acontecendo uma pequena colheita de trigo em agosto. Então, é exatamente essa ideia de primícia, os primeiros frutos que saem da colheita. Então, qual é a ideia aqui? De dizer que Jesus é esse primeiro que se espera dessa colheita geral e final que vai acontecer no final dos tempos. Lembre-se que na semana passada o que eu falei, que toda a expectativa judaica era de que o povo da aliança experimentaria uma ressurreição final, no julgamento final, no momento final. E quando Cristo ele ressuscita dos mortos, antes que isso aconteça, Paulo vai dizer, ele é a primícia. Ele é o primeiro fruto. É o primeiro fruto dessa grande colheita que vai ser feita no final dos tempos. E mais que isso, ele é a primícia, porque a primícia ela é para já trazer ao agricultor e aos que trabalham no campo aquela expectativa de alegria, de vai ter uma colheita grande sendo feita. Esses primeiros grãos, os primeiros frutos que são tirados, eles trazem essa expectativa de que já nós vamos ver toda a colheita sendo feita. E é essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Olha, o primeiro é Jesus, mas ele é o primeiro de uma série. Ele começa, mas a ressurreição ela vai se estender a todos os que creem nele. Ou seja, o Messias ressuscita dos mortos, mas o povo do Messias não está fora dessa ocorrência que vai se dar no último dia. Sim, é interessante também a gente pensar, a partir daquela compreensão da progressividade da revelação, que geralmente os primeiros frutos e as primícias para o povo da aliança, né, para Israel, no Antigo Testamento, eram também justamente aqueles primeiros frutos que eram entregues em sacrifício. Né? Era o sacrifício ali. Então, de certa forma, isso também aponta para o próprio sacrifício de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, também nesse aspecto. Ele é os primeiros frutos ali, que eram geralmente entregues em sacrifício, eram sacrificados. Né? A gente vê isso na própria prática. Sacrifício de Abel, né? A própria prática em geral do Antigo Testamento, até mesmo que antecede a própria lei. Né? Que essas primícias elas eram entregues como sacrifício de gratidão a Deus por toda a colheita que ainda viria. Então, Cristo é, de fato, esse sacrifício, né? Esse sacrifício. Isso também tem muito a ver com aquilo que a gente vai ler a partir do versículo 21, né? Que aponta para esse sacrifício de Cristo Jesus. Ele vai dizer no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem a ressurreição
dos mortos. Porque assim, esse a morte veio por um homem, no próprio versículo 22 ele diz a quem se refere, e eu acho que fica bastante claro, né? A gente não precisa nem debater tanto sobre isso, é Adão. Por isso que Cristo ele é identificado no Novo Testamento como o segundo Adão, o Adão perfeito. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Lembro de uma frase que uma vez eu usei num sermão, até na época do seminário, acho que era de Calvino. Calvino falou, comentando esse texto, né, ele fala que se no primeiro Adão a gente recebe a desgraça, né? A gente recebe a desgraça representativamente. No segundo Adão, que é Cristo Jesus, o Adão perfeito, a gente recebe graça. E aqui Paulo fala sobre enquanto herdamos no pecado original e como consequência do pecado original de Adão, do primeiro Adão, que é desobediente, imperfeito, mas que é representante da raça humana, a gente recebe a morte. Cristo Jesus, o Adão perfeito, traz a ressurreição dos mortos, que já foi anunciada por Paulo como triunfo sobre a morte, e ele depois vai repetir aqui nesse bloco. Então, nesses versículos 21 e 22, pastor Vanderlei, pode comentar aí com a gente? Então, eu vejo essa questão da representação muito importante, né? A representação que Adão faz e a representação que Cristo faz. Toda a temática desse texto vocês são o povo da aliança, vocês estão ligados ao Messias. O que o Messias experimenta é o que o povo da aliança vai experimentar também. O Messias, Jesus, ressuscitou dos mortos. Vocês vão ressuscitar dos mortos também. Com a morte de Adão, pelo fracasso dele em cumprir a lei, de viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, vem o segundo Adão para fazer o que Adão não fez. Ele diz, visto que pela morte de um homem, todos morreram, todos morrem por causa dessa morte desse único homem, e todos ressuscitam pela morte desse outro homem, que é Jesus. É interessante nós pensarmos uma coisa. A teologia reformada, ela tem essa preocupação de falar que há uma representação nossa em Adão. Porque alguns vão questionar, por que nós herdamos o pecado de Adão? Porque todos nós tínhamos um cabeça, um representante, aquele que as atitudes e as decisões de Adão refletem diretamente sobre nós. Nossa origem deve-se a ele. É por isso que nós nascemos no pecado, porque a nossa origem foi contaminada pelo pecado dele. E o pecado dele foi sendo passado de pai para filho, todos nós. E nós fazemos a mesma coisa. Há um momento em que, de forma objetiva, racional, eu também pequei. Teve meu primeiro ato que eu tomei a decisão de pecar, mas eu já nasci no pecado. Uhum. E então eu recebi de Adão a desgraça. E eu recebo de Cristo a vida. Porque com a ressurreição dele, eu recebo a vida. E ele vai desenvolvendo, né, mais isso nos versículos seguintes, falando sobre, novamente, o princípio das primícias, Cristo como os primeiros frutos. E ele traz um fato interessante aqui, né, que eu até queria que a gente comentasse, acho que talvez seja um ponto de dúvida. Porque aqui ele fala mais especificamente sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Isso é muito perceptível, porque ele vai falar, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui ele define exatamente em que momento acontecerá a ressurreição final dos mortos, que é na vinda de Cristo Jesus. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Veja que a ressurreição dos mortos antecipará o momento final da consumação dos séculos, né? Da obra de Cristo Jesus, que é quando ele entregará o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Só que há um fato interessante aqui, que não é declarado, que pode também ser dúvida, né? É sobre a questão daqueles que morrem sem estar em Cristo, né? Daqueles que não estão em Cristo, né? Como é que fica essa questão dos que não estão em Cristo
em relação à questão do corpo, da alma, porque a gente acredita a gente está falando de elementos da salvação que se aplica para aqueles que estão em Cristo, que morreram e que ressuscitarão para a glória eterna com Cristo. E os ímpios, os réprobos, né? Como é que fica essa questão daqueles que Paulo não está citando aqui? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar que os textos não têm como intenção responderem a todas as nossas perguntas e nem têm intenção de esgotar todo o assunto. Qual é o objetivo de Paulo aqui? O objetivo de Paulo aqui é falar especificamente sobre o destino final dos crentes. É falar sobre a ressurreição dos mortos ligadas à ressurreição de Cristo. É falar sobre a ressurreição dos santos, dos que estão no Messias, dos que estão no Cristo, porque eu vou falar sempre aqui, Messias, Cristo, Messias, porque vocês sabem que Jesus é o nome próprio e Cristo é o título que ele recebe por ser o Messias esperado por Israel, e esse reconhecimento faz com que ele seja Jesus o Cristo. Deveríamos ter exatamente isso. Jesus Cristo, em vez de falar Jesus Cristo, falar Jesus o Cristo. Né? Deveríamos falar Jesus o Cristo. O Cristo. Jesus o Messias. E qual é a intenção de Paulo aqui? É definir qual é a situação depois da morte do Jesus o Cristo e de Jesus o Cristo e o seu povo. O seu povo. O povo que está no Cristo, no Messias. Então, assim, a priori, ele não fala sobre o destino dos réprobos. Ele não fala sobre o destino dos réprobos. Mas nós temos outros textos que vão dizer para nós que, principalmente o texto dos evangelhos, do Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, que vão dizer que após a vinda final, o juízo final, serão julgados os maus, e os maus receberão o sofrimento eterno sobre si. E quando você lê tanto o texto de João, que fala de Lázaro e o rico, como também os textos de João, lá no livro de Apocalipse, você vê que essa resposta Paulo não dá, mas João dá. Uhum. Que o destino dos que são réprobos, são maus, é no corpo o sofrimento eterno. Porque todo o sofrimento que ele experimenta é no corpo, não existe sofrimento no espírito, no sentido de que ele permanecerá sofrendo. O sofrimento é um sofrimento no corpo, porque toda a descrição narrativa de João no Apocalipse é de choro, ranger de dentes, é uma descrição de alguém que está e vive no corpo. A ressurreição ela é a ressurreição dos bons e a ressurreição dos maus. Ela é total, né? Lá no livro de Apocalipse, fala das duas ressurreições, dos justos e dos injustos. Ambos vão se levantar. Todos os corpos vão ser devolvidos pelo mar. São metáforas, é claro que são metáforas. De que o mar vai devolver seus corpos, de que os ímpios vão se levantar dos mortos. Todos vão se levantar dos mortos. Inclusive, diz que lá na morte de Cristo houve uma ressurreição parcial, os mortos se levantaram. Então, aqui Paulo não fala sobre os ímpios, porque não é a intenção dele. Mas em outros textos da Escritura, nós vemos, tanto em Mateus como no Evangelho de João e no livro de Apocalipse, a descrição que os ímpios também ressuscitaram dos mortos. Só que, ao contrário de nós, para experimentar o juízo, o castigo, para experimentarem a sentença final de Deus sobre si. Então, acho que a gente não responde a partir desse texto, mas responde fazendo uma análise dos outros textos da Escritura. Perfeito, muito bom, muito bom. É bom para a gente, né, porque a gente pode, ao abordar apenas essa carta, né, passar por esse tema e aí pode ficar, de repente, essa dúvida. A questão é que a ressurreição do corpo, a ressurreição dos mortos, ela é total, né? Total. Toda a criação. Toda a criação. E aí, a gente, seguindo aí a ordem do texto, a gente tem uma descrição,
E a gente tem que lembrar novamente, né? Paulo está fazendo uma sequência lógica aqui, apresentando o evangelho e apresentando o motivo pelo qual é fundamental a fé e a compreensão acerca da ressurreição de Cristo. E até o momento, até aqui, a gente viu, se você chegou agora no vídeo, que a ressurreição de Cristo ela é importante justamente para fundamentar, né? Ela compreende o evangelho justamente para justificar a própria ressurreição final dos mortos e a consumação da obra de Cristo, ressurreto e glorificado. E ele vai, na sequência, dizer, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí vem, né, a questão aqui de que o último inimigo a ser destruído é a própria morte. A gente vai vendo aqui que a morte é o grande adversário da ressurreição e do evangelho no capítulo 15, né? A gente geralmente associa, e até mesmo a própria Escritura, a figura do adversário a Satanás, né? A Satanás. Só que aqui no capítulo 15 é interessante que o adversário final maior é justamente a morte. A morte, né? Você vê a importância de uma compreensão do evangelho que engloba a ressurreição, que é o triunfo sobre a morte. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? A morte como esse grande adversário, o adversário final, que é destruído e destronado por Cristo Jesus na sua ressurreição. Vamos pensar aqui na sequência lógica. A sequência lógica qual é a origem do mal? Qual é a origem do pecado? A origem do mal e a origem do pecado é Satanás. Então, na sequência, vamos pensar aqui. A origem do mal é Satanás. É todo o exército do inferno. Essa é a origem. A consequência de ter o homem cedido a Satanás é o pecado. O pecado é a consequência do homem ter cedido a Satanás. A origem de Satanás, a consequência do homem ter cedido a Satanás é o pecado. E a consequência é a morte. O que a ressurreição faz? A ressurreição, ela elimina paulatinamente a cada uma dessas etapas. Quando você vê lá no início que veio a morte, visto que a morte veio por um homem, Adão, então remete-se a Adão, que para nós aqui está na segunda etapa, o pecado, remete-se a Adão, mas Adão não peca por si mesmo. Não havia em Adão nada, e nem no corpo de Adão, e nem na alma de Adão, nada que provocasse o mal e a infidelidade. Vamos pensar que Adão foi criado pelo nosso Deus perfeito, pleno, sem necessidade de absolutamente nada. Ele tinha poder em si mesmo de dizer não ao pecado. Mas um elemento externo veio, que é Satanás, para provocar o pecado. Então, Satanás é o elemento externo que vem, que provoca o pecado. E a morte é a consequência disso. Então, o que Cristo fez na ressurreição? Ele destrói o poder de Satanás. Veja que o texto vai dizer, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, quando ele houver destruído, então ele vai destruir os poderes que provocaram a morte, que provocaram o pecado, que é Satanás. Ele vai destruir, que seria aí. Satanás será destruído. Destruído Satanás e destruída a origem do pecado, ele destrói também o próprio pecado em si. E diante de tudo isso que ele faz, a ressurreição faz, destrói o que é pior de tudo, que é a morte. E por que a morte é o pior de tudo? Porque com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, dois elementos já foram destruídos. O poder de Satanás já foi destruído e o poder do pecado já foi destruído. Ainda que nós não vivamos de forma plena e santa por causa da nossa natureza que não foi restaurada, mas o poder do pecado foi destruído. Qual é o poder do pecado? De me escravizar e de me tornar posse dele.
porque agora eu pertenço a Cristo. Então o poder do pecado ele foi destruído. O poder de Satanás foi destruído. Ah, mas Satanás está fazendo muita coisa ruim no mundo ainda. Sim, mas o poder dele sobre o homem foi retirado. Então, durante o ministério terreno de Jesus, da sua morte e ressurreição, já foram liquidados esses dois elementos. Mas a morte ainda Mas é uma circunstância não. pelo qual nós ainda precisamos lidar. A morte nós vamos experimentar. Todos nós vamos ceder. Todo mundo vai tombar. Não, e não só em relação a nós, mas a própria experiência de lidar com a morte, né? O luto, a dor do rompimento. E a morte, ela diz muito mais respeito à prática da nossa vida do que mesmo as questões relacionadas ao diabo e ao pecado. Na verdade, a gente lida... A morte é o resultado disso tudo, como você falou, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza que se você perguntar para as pessoas aí fora, cristãs ou não cristãs, se elas têm mais medo da morte ou do diabo, é da morte. É do resultado. O pecado está presente ainda, mas o pecado não me domina. Exatamente. Satanás está presente ainda, mas o Satanás não me domina. Mas a morte me esmaga. Esmaga. E continua machucando as pessoas ainda. Evidentemente, terá um fim, né? Terá um fim, que é o texto que a gente está tratando, né? O capítulo 15 inteiro aponta para isso, e justamente terá um fim por causa da ressurreição de Cristo como primícia da ressurreição dos mortos, né? Sim. Eu posso permanecer durante toda uma vida de fidelidade a Deus, servindo a Ele, e aí, paulatinamente, cada dia que eu faço isso, eu estou vencendo o pecado. Eu estou vencendo Satanás, mas eu não consigo vencer a morte ainda. Então, a morte só será vencida na ressurreição final. E aí, o último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição de Jesus deu o golpe final. Eu sempre uso uma metáfora de pensar que a morte, pensar da seguinte forma: imagina uma represa, imagina uma represa e aquela água toda fica ali, toda aquela água fica ali. E pensar que a vida plena é deixar essa água toda fluir, mas a represa impede que a água flua. A represa impede. Pensa numa represa, ela impede que a água flua. O que acontece na ressurreição de Jesus é que Jesus deu um golpe fatal na estrutura dessa represa. E a água já está fluindo daquela represa. Mas a represa não cedeu completamente ainda. Ela está de pé ainda presente. Mas o golpe final que Jesus deu, já abriu uma brecha enorme nessa represa. E o que acontece é que nós esperamos a vinda final dele para que a represa inteira desabe e todos os que estão em Cristo, pensando nessa representação, possam passar, o rio possa fluir e os mortos possam se levantar. E nós vejamos os mortos todos de pé e nós vivermos plenamente a vida eterna. A vida eterna. Eu vou morrer. Pode ser daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, pode ser daqui a 50 anos. Não importa, eu vou morrer. Agora, eu também sei que o meu destino é a vida eterna. Por quê? Porque já foi dadas as provas todas para mim, na pessoa de Jesus, de que o destino dele, que é a vida, também será o meu. Sim. Então tem jeito para tudo, né? Até para a morte. Sim. Tem gente que diz que há jeito para tudo, menos para a morte, né? Tu vê como é que a morte é um tabu, como a morte é apavorante. A morte ela tá e é geralmente apavorante em todas as culturas. Ela é assustadora em todas as culturas. Geralmente, os filmes de terror são associados a momentos de morte, de rompimento, a situações que remetem à morte, né? A morte ela é apavorante para o mundo inteiro, né? E as pessoas reproduzem no ditado popular justamente isso, né? Há jeito para tudo, menos para a morte. Mas a gente aprende nesse texto aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar na Escritura, que há jeito para tudo, até para a morte, né? A gente lida com a morte ainda, como a gente falou aqui, mas com a certeza, nós que estamos em Cristo, com a certeza de que a morte é o adversário também derrotado, o último adversário também derrotado pela ressurreição de Cristo Jesus.
Pastor Wanderlei, ainda até o versículo 28, algum ponto aí Eu acho que a gente já a falou, tratar? porque o 27 fala, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, e quando diz que todas as coisas sujeitou, estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, né? Aí aqui é uma relação trinitária, na economia da salvação, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito têm a mesma essência, o mesmo poder e a mesma autoridade, mas obedece uma ordem de funcionalidade. O Pai é a origem, então todos submetem-se ao Pai, mas o Pai não submete-se a ninguém. Então o Filho se submete ao Pai, mas o Pai não submete-se a ninguém. Não porque a autoridade seja maior, não porque o poder seja maior, não porque a essência seja diferente. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, o Filho vai sujeitar todas as coisas. Entendam todas as coisas como sendo todas as coisas da criação, todos os poderes infernais, todo o poder do pecado, tudo será subordinado, menos o Pai, que é a quem tudo subordina e a quem tudo subordinou. E aí todas as coisas serão sujeitas ao Filho, e então o texto diz aqui, no versículo 28, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, e aí você entenda que o Pai, seja tudo em todos. Que é essa a ideia desse texto aqui, que é a relação trinitária do Pai e do Filho. Sim. E aí a gente chega no versículo 29, a gente vai até o 34, né? Nosso objetivo é esse, pelo menos, né? Que começa já com a questão que, para mim, sempre foi complexa, sempre foi uma dúvida, né? Evidentemente, Paulo aqui está usando... lembra que Paulo está usando a retórica. Paulo não está estabelecendo uma doutrina ou doutrinas novas, né? Paulo está usando uma retórica. Então, assim como ele faz lá no episódio anterior, se você lembrar, né, que ele cita a perspectiva contrária a que ele está combatendo, né? A perspectiva que ele está enfrentando e combatendo, justamente para mostrar a incoerência daquelas doutrinas. Ele já começa o versículo 29 dizendo, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então ele está trazendo novamente a ideia defendida por aqueles que se opunham à ressurreição dos mortos. E ele cita essa experiência aí, aqui no comentário da Bíblia, né, e ele aqui diz assim, muitas interpretações dessa passagem já foram apresentadas. Paulo aponta para a ironia, veja como eu citei, né, ele está usando de ironia. Paulo é irônico, tá, gente? Paulo muitas vezes ele é irônico. Ironia não é uma coisa ruim, no sentido que Paulo utiliza aqui. Quando você faz ironia porque você quer debochar dos outros, aí isso é errado. Mas, assim, Paulo está usando ironia como recurso de retórica, como recurso retórico. Para dizer quão incoerente é a sua posição. Exatamente. Como incoerente a sua posição. Então, a ironia é um recurso retórico. É como recurso retórico. E aí ele vai aqui, Paulo aponta para a ironia de alguns coríntios que, não acreditando na ressurreição, mantinham opinião ou práticas que se baseavam na ressurreição. E aí ele apenas se refere à opinião ou prática a qual poderia ser. E aqui o comentário diz, primeiro, realizar batismos em cemitérios para expressar a esperança da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, algo similar a cultos realizados em cemitérios ao amanhecer do domingo da Páscoa. Parece que essa se tornou uma prática cristã antiga, né, principalmente em festividades como a Páscoa, de fazer o batismo em cemitério justamente para mostrar a esperança da ressurreição em relação àqueles que morreram. 2. Pedidos de batismo motivados pelos inspiradores exemplos deixados por aqueles que morreram. E 3. Batismos que de alguma maneira beneficiaram aqueles que já morreram, apesar de Paulo não mencionar qualquer benefício em específico. Então, a gente tem algo aqui que Paulo não está sistematizando enquanto doutrina. Pelo contrário, ele está citando a experiência de alguns que faziam alguns ritos que são incomuns, pelo qual não se sabe exatamente o motivo, mas que não fazem sentido se reproduzidos a partir de uma compreensão de que não há ressurreição. Mais ou menos Paulo está dizendo, vocês mesmos estão fazendo práticas e fazendo coisas que só fazem sentido se há ressurreição de mortos, se há ressurreição de Cristo. Queria que... E é interessante, João, que a gente pode, assim, a sua resposta aí
muito interessante, pontos até que eu desconhecia, mas eu vou aqui pegar o próprio início. Como vocês acreditam na ressurreição de Jesus e não acreditam na ressurreição dos mortos? E aí você vê a questão do batismo aqui e você pense que nós estamos já há 30 anos, 40 anos depois da morte de Jesus. O que a igreja está fazendo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Cristo não ressuscitou, estão sendo batizados em que nome? Em nome de alguém que permanece morto. Então, todas essas explicações que você deu realmente são parte do que acontecia dentro da igreja, naquele período, que eram estranhas à teologia paulina, mas há um elemento simples. Se a ressurreição não aconteceu, por que vocês continuam batizando em nome daquele que está morto? Que na compreensão de vocês não ressuscitou, está morto. Então, a ironia que você diz também está nisso. Está em manter-se fiel a um rito batismal, que inclui o próprio nome de Cristo, se ele morreu. Se ele morreu, por que vocês continuam batizando em nome dos mortos? Os mortos aí, você pode incluir o próprio Cristo, e acho que talvez seja a ideia principal de Paulo. Dizer o seguinte: vocês foram batizados, pertencem à igreja, batizados em nome de alguém que vocês não creem que ressuscitou dos mortos, que é Jesus. Sim. Então, vocês precisam levar em conta como é vergonhoso, incoerente, insensato não crer na ressurreição. Não, vocês foram batizados em nome dele. Muito bom. E a gente parte de um princípio também de interpretação bíblica, né? De que quase sempre, na maioria dos casos, a resposta mais simples, sem a necessidade de uma elucubração teológica densa, a resposta mais simples, geralmente, é a resposta mais precisa em relação ao que Paulo está dizendo, né? E, de fato, faz todo sentido. Né? Vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Então, vocês batizam em nome de Jesus, por quê? Né? Por que vocês batizam em nome de Jesus? Vocês não creem que ele ressuscitou? Paulo está novamente, não vou dizer debochando, no sentido que debochar acaba que recebe uma carga muito negativa, essa palavra, né? Mas ele está ironizando essa compreensão limitada a respeito da vida, da morte e da vida, ao negarem a questão da ressurreição dos mortos. E aí no versículo 30, ele vai dizer assim: porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está falando sobre propósito de vida, né? Propósito de vida. Por que eu tenho feito? É como se ele estivesse dizendo, né? Por que a gente acorda todo dia, sai, faz o que tem que ser feito por Cristo Jesus? Por que a gente continua fazendo em meio aos perigos, a todo momento, a obra de Deus, a obra de Cristo, vivendo a vida? Ele vai dizer, dia após dia morro. E ele vai mais ou menos dizer isso, né? Lutei com feras, fiz tudo isso. Por quê? Né? Por causa de algo que... por causa de alguém que morreu e permaneceu morto? Não faz sentido nenhum. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Sim, sim. São vários elementos que ele vai construindo, né, para refutar seus adversários. Esse elemento, por que vocês batizam em nome de alguém que já está morto? É o primeiro elemento. Aí ele vem para o segundo elemento, que é o elemento prático. Veja aqui, João, que ele coloca assim: protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros. Pela glória que tenho em vós outros. Entendam aí, glória que tenho em vós outros, é Paulo dando uma alfinetada neles, dizendo: eu é que sou apóstolo, eu é que, através da minha pregação, que vocês se converteram. Eu fiz todo o esforço e todo o sacrifício para que vocês se convertessem. Vocês são a minha glória, porque eu ganhei vocês. Então, Paulo está dizendo, por que é que eu abandonei a minha vida e por que é que eu me exponho a todo tipo de renúncia, todo tipo de sofrimento, todo tipo de perigo, de ameaça de vida? Por que é que eu luto com feras? Por que é que eu
passo tudo o que passei. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai ser mais detalhado ainda dos sofrimentos que ele passou, das renúncias que ele viveu, da fome, dos castigos, dos acidentes, para dizer o seguinte: se tudo acaba quando eu morro e não tem sentido o que eu prego, agora eu vou largar isso tudo, vou chutar o balde e vou viver a vida que me resta. Sim. Não tem vida depois. Se não tem vida depois, por que eu vou me preocupar em abrir mão da minha pela de vocês? Por que eu vou me expor a perigos de morte? Sim. Por que eu vou me viver essa vida? Eu vou viver. E aí, ô João, só para me encerrar, passar a palavra para você, eu me preocupo com essa palavra que Paulo faz aqui, ironicamente, e que alguns crentes estão vivendo deliberadamente assim. Paulo está falando aqui, não é como uma ordem para os crentes viverem, para ser vivido. Quando ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O problema é que tem muito cristão que está vivendo assim, comendo e bebendo e vivendo uma vida sem preocupação nenhuma, achando que amanhã vai morrer. Porque não tem uma vida focada no futuro, na eternidade. Estão preocupados só com esta vida. Eu vejo muito até uma perspectiva hedonista, né? Paulo está criticando justamente essa perspectiva de uma opinião hedonista exagerada, talvez, grosseira, que entendia e entende até hoje que o bom da vida está apenas no prazer, no deleite. E isso é, lembrando do que a gente falou na semana passada, no último verso, limitar a vida apenas a esse tempo aqui, né? A felicidade. A esperança, a felicidade, apenas esse tempo aqui. Paulo fala que se a gente desconsidera a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, a vida eterna, então a gente passa a viver apenas para essa vida, né? E aí se você entende que tudo de prazeroso e bom está nessa vida, você vai se entregar às paixões e inclinações dessa vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não tem sentido nenhum. Então, Paulo também está fazendo, de certa forma, uma crítica a um hedonismo exacerbado, talvez, né? Eu tenho uma lembrança muito clara aqui de ter, na Epístola aos Efésios, Paulo falando sobre aquele que tem o coração dobre. E ele falando de alguém que é alguém infeliz. O que é alguém que tem um coração dobre? Dividido, alguém que vive dividido, alguém que vive com a lealdade dividida. Alguém que vive com a lealdade dividida entre o mundo e Cristo é o indivíduo infeliz. Porque é um indivíduo que não goza desta vida, é um indivíduo que não se entrega aos prazeres do pecado, é um indivíduo que fica vivendo sempre dividido entre uma coisa e outra. E aqui Paulo está dizendo, de outra forma, o seguinte: larga tudo, vai viver então a vida que você quiser. Se você não crê na ressurreição dos mortos, meu amigo, não tenta viver essa metade do caminho, não. Aproveita mesmo essa vida, porque na futura tu tá frito. Na futura tu tá frito. Então, nessa aqui tu experimenta. Nessa aqui tu goza. Nessa aqui tu vive. Nessa aqui tu experimenta isso. E isso é um sinal, João, de um certo ateísmo silencioso que alguns cristãos experimentam na prática. É uma negação de conhecimento de Deus, de crença em Deus silenciosa, porque quando você vive como se não existisse vida futura, você está inconscientemente dizendo que a vida futura não existe, vou gozar de tudo que preciso nesta vida, sem me importar com a futura, porque ela não existe. Existe vida futura. E a vida futura é melhor do que esta. E a vida futura não é uma vida de restrição. Porque a gente pensa sempre que o que está liberado é o pecado. O que é prazeroso é o pecado. O que é prazeroso é a vida dissoluta. E a vida futura é a vida de sofrimento. E aí Paulo está dizendo aqui, não é bem isso. Não é bem isso. A vida futura é e será uma vida plena. Você pode confiar e você pode experimentar tranquilamente que ela vai ser e vai fazer sentido. Será que chegou o nosso lanche aí? Será que chegou o nosso patrocínio?
Não é um patrocínio de lanche, não, mas é um cafezinho, né? Aí, ó, chegou um cafezinho pra gente. Opa! O Diácono Alexandre tá aqui, gente, ó. Deixa aí no comentário um abraço aí pro Diácono Alexandre. Trouxe um cafezinho para nos abençoar aí. Ô, Um glória! cafezinho pra gente. Aí eu vou receber aqui um dom Olha aí, que benção. especial. Obrigado, Diácono Alexandre. Um café é sempre muito bem-vindo. E então, até sobre isso que você está falando, eu fico vendo, né, fico acompanhando, como a gente acaba reproduzindo, como muitos cristãos acabam reproduzindo, né, essa ideia. O tempo que a gente vive é muito curto, então viva, desfrute, aproveite, como se fosse acabar aqui, né? Como se fosse acabar aqui. Isso é de fato limitar a nossa esperança, prazeres, felicidade ao 70, 80, 90, com muita boa expectativa, 90, porque eu acho que a maioria das pessoas não chega a 90, ainda que a expectativa de vida esteja aumentando, mas você considera quem passa de 80 uma pessoa que já viveu muito, então você não consegue limitar, você não dá para limitar toda a felicidade, prazer a essa vida, né? E isso também reflete muito uma visão de um cristianismo pesado, de um cristianismo triste, de um cristianismo de restrições, de um cristianismo do não, de um cristianismo de renúncia da existência. Que limita a vida boa. Como se fosse algo que limite a vida, uma boa vida. A vida boa é a vida longe do Evangelho, é a vida que é longe de Cristo. E aí eu olho para o texto rico de sabedoria de Salomão, que Salomão, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, diz: vai, come o teu pão, bebe teu vinho, goza da vida com a mulher que amas. Então, na Bíblia, há claras indicações que é possível ter uma vida boa nesta realidade em que nós vivemos, sem que eu perca a esperança do futuro. Exatamente. Eu posso ter esperança do futuro, mas posso também ter uma vida boa aqui. Na verdade, eu até acredito que uma boa compreensão a respeito da vida futura, que é uma vida de gozo eterno, prazer eterno e deleite no Senhor, deve, inclusive, me motivar a ter uma boa vida aqui. Eu não vejo como algo oposto, né? Deve me motivar a ter uma vida aqui. Então, assim, quando você faz aquilo que os livros de sabedoria ensinam, você está, como se você estivesse experimentando, né, de alguma forma, frações ou centelhas de algo que vai ser pleno na eternidade. Então, eu acredito que uma compreensão da eternidade deve mudar a nossa maneira de viver aqui. Então, a nossa vida ela tem que ser uma vida de prazer, no sentido de você sentir prazer em viver, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Então, não é esperar, não é ir para um extremo que é esperar com a vida de sofrimento o final dessa vida e uma vida eterna com Jesus. Também não é ir para o outro extremo acreditando que tudo de bom está aqui e depois não sei como é que é. Então, vamos viver tudo de bom aqui. Eu acho que o equilíbrio é justamente a gente olhar para a ressurreição de Cristo, para a ressurreição dos mortos, para a garantia da vitória sobre a morte, para a vida eterna de gozo eterno com Cristo, e isso moldar a maneira como nós vivemos aqui, enxergando que, à luz da própria Escritura, há lugar para uma vida prazerosa e gostosa aqui, desde que essa vida esteja norteada e pautada pelo próprio Evangelho. Para fechar aí, essa parte, né, que ainda tem uns 2 versículos ainda para a gente tentar retirar alguma coisa, mas eu vejo bem interessante o seguinte: a gente precisa pegar numa palavra que você disse aí, equilíbrio. A vida, o Evangelho não é restrição. Quando eu citei aqui o texto de Eclesiastes, come o teu pão, bebe o teu vinho e viva a vida com a mulher que amas. Eu estou dizendo claramente de coisas básicas da vida. Que a felicidade está em coisas básicas. Ilícitas também, não são coisas ilícitas, né? São coisas desde lícitas. Que estejam no equilíbrio. Isso. Então eu como o pão na medida correta, eu bebo vinho na medida correta, e eu vivo a vida com a mulher que eu tenho, que é a minha mulher. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: não há nenhum problema
em se comer e se beber, e em se desfrutar a vida sexual, a vida do prazer físico, desde que sejam respeitados os limites próprios do corpo, os limites próprios da existência humana. Não dá certo quando a gente extrapola esses limites. Então, o pecado, normalmente, é o exagero. O pecado não é comer demais. Uhum. O pecado não é beber demais. O pecado não é o sexo ilícito. O pecado não é o dinheiro que nos domina. O pecado não é ter um lugar neste mundo, é fazer disso uma obsessão. O pecado não é a felicidade. O pecado é a felicidade injustificada, é a felicidade a qualquer preço. O pecado não é o título acadêmico. O pecado é fazer disso um ídolo. Então, tudo gera entre o extremo. Então, o evangelho não veio para dizer não. O evangelho é dizer equilíbrio, é dizer sensatez, é dizer o seguinte: acima disso tudo está o amor que você tem ao próprio Deus. E subordinar todos esses amores ao amor máximo que rege a minha existência, que é o amor a Deus. O amor a Deus e o amor às coisas. As coisas não podem ser o alvo da minha felicidade plena, porque as coisas, quando são amadas nesse nível, me escravizam. E me escravizam, me lançam para fora do amor máximo que eu vou viver plenamente na eternidade. Sim, aquilo que você está falando tem a ver com o que a gente vê nos versículos finais, né? Principalmente no versículo 34, tornai-vos a sobriedade. É justamente, sobriedade tem essa relação, né, com equilíbrio, com não perder o controle. Equilíbrio é isso, eu acho que equilíbrio tem a ver com não perder o controle. E o versículo 33, toda vez que eu vejo esse versículo, eu acho que é o versículo que, na minha vida, principalmente quando a gente é criança e adolescente e cresce no lar cristão, eu acho que é o que os pais mais falam pra gente. Meu pai, eu acho que é o versículo que meu pai mais falou pra mim a minha vida inteira. Cuidado, Mateus. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, cuidado. Como um bom pai crente, né? Alertando sobre o perigo de estar envolvido em conversas que não edificam, né? E aqui Paulo talvez esteja alertando justamente aqueles que permanecem fiel à doutrina da ressurreição sobre o perigo daqueles que tentam minar falsos ensinos, né, dentro da comunidade, inclusive em relação à própria doutrina central do evangelho, que é a ressurreição de Cristo. O que Paulo está pensando aqui é cuidado com esse papo filosófico. Cuidado com esse papo filosófico. Extremamente moderno. Cuidado com esse hedonismo exagerado. Cuidado com essa felicidade. Inclusive, eu estava vendo aqui no comentário. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que é que eu vou fazer com essa vida aqui? Cuidado. Paulo dizendo, na verdade, nossos pais tiram do contexto. Inclusive, não sei se procede de fato, mas o comentário da Bíblia aqui que eu estava lendo enquanto você falava, é que isso é um ditado de um poeta cômico grego que criticava o hedonismo grosseiro, chamado Menandro. Ele cita essa frase, muito provavelmente uma frase popular, que não era uma frase, talvez não uma frase criada por Paulo, mas utilizada por Paulo para falar cuidado com essa visão de mundo aí, que é limitada. Parece muito grandioso o negócio, mas é uma visão limitada. E eu acho interessante aqui, já partindo para o fim, quando você lembra que a origem desse texto não é Paulo e não é um princípio que foi criado pelo cristianismo, a gente ressaltar a questão da graça comum. Existe bem nesse mundo e todo bem desse mundo tem uma origem, Deus. Quando eu escuto uma música que me toca, que essa música faz sentido, quando eu leio uma obra de literatura que muda completamente a minha perspectiva, quando eu leio e aprendo sobre a psicologia que ajuda a restaurar a vida de tantas pessoas, todo bem nesse mundo tem uma origem. Deus é a origem do bem. O bem não está só no cristianismo. O bem não está só entre nós. Quem é do bem? O do bem são os crentes. O bem está presente em todos os lugares. Agora, Deus tem uma revelação especial que é dada nas Sagradas Escrituras, que revela o seu Filho
E aqueles que creem no seu Filho, além de receber o bem no âmbito desta vida, recebe o bem que excede esta vida. Porque a eternidade é o bem que excede essa vida. Agora, falando como filósofo, todo o bem, todo o belo, o justo, o sábio, a sabedoria, a beleza, tem uma origem. Deus é a origem. Até porque... Satanás não é dono de nada. Satanás é a origem do mal, da impureza, do caos, da desordem, de tudo o que há de ruim. Até porque, aí você pode falar até com muito mais propriedade, né? O cristianismo, não primitivo, mas o cristianismo dos pais da igreja muito se apoiou para estabelecer logicamente as doutrinas, os dogmas centrais da fé cristã, em termos de estruturação lógica e argumentação, se apoiou justamente em cima de uma filosofia que não é uma filosofia cristã, é uma filosofia grega e pagã. Sim. Mas que foi... A gente costuma usar... não deveria ter nenhum problema para a gente. Numa linguagem de cosmovisão cristã, a gente costuma usar o conceito de redimir a cultura. É o trabalho que é feito desde o segundo século. Primeiro século, quando Paulo cita pensadores, primeiro, segundo, terceiro século, isso foi algo que... não estou dizendo que as nossas doutrinas estão apoiadas na filosofia. As nossas doutrinas estão apoiadas na escritura. Mas as argumentações, o fato de Paulo usar uma ironia, uma retórica, a forma, tudo isso também bebe de um pensamento filosófico fortemente influenciado pelos gregos. Platão, Aristóteles, Sócrates, dentre outros. E não deveria haver nenhum problema para a gente. Tem textos do Antigo Testamento em Salmos que são canções que se cantavam na guerra. Sim. Que se cantavam para dançar, para celebrar o nascimento do rei. Não foram escritos inicialmente para se celebrar no culto. Os salmos, tem vários salmos que são salmos para se celebrar por conta de eventos políticos, de coisas que aconteceram fora do templo, fora da esfera religiosa. O grande problema é que a gente transformou a vida na igreja na vida espiritual. E a vida fora da igreja, essa vida é uma vida secular. E aí a gente tem os crentes que tem que fazer poesia e tem que ser poesia evangélica. O cantor que tem que cantar e tem que ser música evangélica. O político que é evangélico e que tem que defender somente coisas evangélicas. Não é isso que a gente vê. Sim. Na cosmovisão bíblica, termos engenheiros evangélicos lá vivendo como cristão. Temos poetas que escrevam sobre poesia, romance, sim, novelas. Você está falando aí, eu lembrei. Princípios evangélicos. Não precisa ser só novela evangélica. É novela com princípios cristãos. E o que a gente tem hoje são novelas evangélicas que trazem valores não cristãos. Adaptações de textos bíblicos, que aí nas adaptações fogem do texto bíblico e trazem valores que não são cristãos. Você estava falando, eu estava lembrando, né? Na semana retrasada, a gente estava falando sobre a reforma, final de outubro, e aí eu estava estudando e estudando sobre Soli Deo Glória, né? Eu estava lembrando de Johann Sebastian Bach, que era um cristão do século XVIII e que é compositor de música, que hoje a gente chama de música clássica, mas naquela época era música popular. Era música popular, que era uma música que não era música para culto. Então, quando você escutar as harmonias, as melodias de Johann Sebastian Bach, boa parte delas eram músicas que eram usadas para dançar, para as pessoas celebrarem, eram tocadas em festas, não eram tocadas no culto. Né? Havia a música do culto ali, que era utilizada no culto, que era utilizada para adoração, salmos que eram musicalizados e outros cânticos espirituais, mas você tinha ali uma produção artística, a música popular da época, que hoje a gente chama de música clássica. E Johann Sebastian Bach é um cristão que é um compositor de músicas assim, músicas que eram usadas em festas, mas eram músicas que traziam valores que não eram valores antibíblicos, traziam conceito bíblico de amor e etc. E ele assinava, né? Sempre no final ele botava SDG, Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Ele estava justamente mostrando isso, que aquilo que ele produzia artisticamente, mesmo que não tivesse uma relação com o culto, não era por causa disso
algo não cristão ou algo que se opunha a Deus como algo secular, mas era também algo que fazia parte do seu trabalho e glorificava a Deus também. Então, isso tem muito a ver com... Tu vê, isso é uma coisa que já é mais do século XX, talvez. Do século XX, do século XXI, essa dicotomia, essa separação que a gente faz aí de... E isso produziu uma certa alienação Sim. do cristianismo. O cristianismo ficou na contramão da cultura em tudo. A cultura, como você colocou, a cultura ela tem que ser adaptada. Nós temos que absorver a cultura naquilo que ela não respira pecado, naquilo que a cultura não está corrompida. A gente assimila a cultura. Inclusive, utiliza a cultura. E utiliza a cultura. Para proclamação do evangelho. E confronta a cultura naquilo que a cultura traz de pecaminoso. Sim. Então, o problema não é a festa, é o tipo de festa. O problema não são as relações, é o tipo de relação. O problema não é o teatro, é o tipo de peça que eu vou ver. Sim. O problema não é a música, mas o que essa música me diz. Essa coisa de música evangélica, essa é um negócio que foi criado pelas produtoras evangélicas para ganhar dinheiro. Cujo objetivo é lucro. Principalmente. De um nicho próprio, que é todo mundo ouvindo aquele tipo de música. E tem música evangélica que, pelo amor de Deus, fala de qualquer coisa, menos de Cristo, menos da igreja. Distorce o evangelho. Totalmente. Então, assim, acho que a gente sai um pouquinho aqui da ressurreição. Não, mas é bom falar sobre isso. Mas o texto saiu também, né? Paulo faz essas digressões, e a gente, já que se Paulo fez, a gente também ousa. E a gente encerra por aqui, né? Acho que foi o café. A gente bebeu o café, aí a gente estendeu por mais uns 10 minutos aí. Esse café falando sobre já estava terminado. O estudo ia terminar na hora que o café chegou. Aí o café chegou, a gente estendeu um pouco. Gente, encerramos por hoje. Continuamos na semana que vem. Então, fique firme aí com a gente que a carta está acabando. A carta está acabando. Então, você vai, ao término dessa sequência, dessa série, você vai ter lido e estudado toda uma carta, que é uma carta grande, né? Que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, agradeço a sua audiência. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe aí o vídeo. E nos vemos na semana que vem. Bom final de semana. Queria encerrar, pedir para o pastor Vanderlei orar. Senhor, obrigado porque aqui podemos aprender a Tua palavra. Nos abençoe, nos ajude, nos faça caminhar hoje e sempre na Tua presença. Nos protege do mal, dos ataques do inferno e nos traz a convicção plena de que pertencemos a Ti, de que temos não apenas nesta vida, mas também na vida futura, uma vida que vamos gozar a eternidade, da felicidade mais completa, a maior felicidade possível que o Senhor nos dá, porque nós cremos na ressurreição. Amém. Eu creio na ressurreição. Amém. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida eterna. Oramos a Ti por meio de Jesus, no poder do Espírito. Amém. Amém.